Eu sou o Nixon e neste vídeo vamos avaliar os principais frameworks para a implementação de modelos de Deep Learning. Você aí conhece o Keras, conhece o TensorFlow, conhece o PyTorch? Qual o melhor desses frameworks para utilizar? Estou começando no mundo de Deep Learning. Devo aprender primeiro o Keras, o TensorFlow ou o PyTorch? Qual desses modelos é melhor para mim trabalhar na indústria? Como eu posso iniciar meus estudos em Deep Learning? Fica até o final do vídeo e vamos comparar juntos para nós decidir qual é a melhor dessas bibliotecas. Antes de começar com o conteúdo, eu gostaria de pedir para vocês clicarem aqui em gostei, né? Assim é a forma que você pode estar reconhecendo o nosso trabalho e o YouTube entende que esse conteúdo é de qualidade para você e ele vai estar apresentando esse conteúdo para outras pessoas que também têm interesse nesse tema, beleza? Então, clique em gostei aqui, vamos embora com o conteúdo. Quando a gente vai começar nossos estudos em Deep Learning, né, existe uma variedade de bibliotecas e frameworks que eles foram sendo construídos ao longo do tempo, né, nas várias propostas. Como eu coloquei aqui nessa figura, existem outros que não estão nessas figuras, né, mas aqui é um exemplo, né, o TensorFlow, o Keras, MXNext, o PyTorch, o ONNX, o Microsoft Cognitive Tool, o CAF, o DL4J e tem outros que também não estão nessa figura, né. Existem muitos frameworks para você trabalhar com Deep Learning, criar redes profundas. Só que ao longo do tempo, né, esses frameworks, alguns foram se destacando mais do que outros, né? E hoje, quando a gente fala em implementar um determinado modelo de uma rede profunda, trabalhar com Deep Learning, a gente se dá de cara com esses três frameworks aí, né? O TensorFlow, o Keras e o PyTorch, certo? Eu separei ali o TensorFlow e o Keras, né? Mas a versão atual do TensorFlow, o TensorFlow ele já vem acoplado com o Keras, certo? Antigamente você poderia determinar qual o que-end, se você quer o TensorFlow, que é o Tiano e outra biblioteca, certo? Mas como o TensorFlow às vezes é um pouco confuso, às vezes você pega um código quando você está fazendo uma pesquisa do TensorFlow 1.5, às vezes você pega um código que é 2.2, enfim, existe uma confusão em relação a quando você está fazendo pesquisa sobre o TensorFlow. Eu resolvi separar esse vídeo, né, para você entender que o Keras ele pode ser utilizado dentro do TensorFlow, mas de forma assim independente, e o TensorFlow ele pode ser também, você pode implementar um código ali só usando os tensores, né, de forma mais baixo nível, beleza? Você já usa alguma dessas bibliotecas? Qual é a sua preferida? Coloca aqui nos comentários para mim saber qual é que você prefere, se você já utiliza, ou se você não utiliza nenhuma dessas, qual é que você acha que você deveria aprender? Coloca aqui nos comentários. Se você quer que eu grave um vídeo também falando um pouco sobre cada biblioteca dessa, você pode colocar aqui seu comentário, beleza? Como a gente quer aqui decidir qual é a melhor biblioteca, né, a gente precisa de alguns critérios para avaliar, né? O que é melhor em quê? Velocidade, em debug, melhor em popularidade, melhor em pipeline, melhor na interface de programação, facilidade de uso, qual é o melhor em comunidade, em flexibilidade, enfim. Esses são os critérios que eu quero que você avalie junto comigo aqui nesse vídeo, certo? Então, antes de escolher uma dessas bibliotecas, ou escolher o caso onde uma é melhor do que a outra, a gente vai avaliar esses itens que eu separei aqui para esse vídeo, beleza? Antes de tudo, eu vou apresentar aqui um overview dessas bibliotecas, né? No caso aqui, o TensorFlow, começar pelo TensorFlow. O TensorFlow é uma biblioteca desenvolvida pelo Google, né, em 2015. E o TensorFlow tem uma proposta para você desenvolver um código, né, e criar qualquer arquitetura de rede neural, certo? Biblioteca de Machine Learning, e ela fornece muitos recursos, né? Ultimamente, esses recursos ainda têm aumentado ao longo do tempo, nas suas novas versões, e é uma das bibliotecas que eu acredito que seja uma das mais fortes nesse ramo de Deep Learning, né? Talvez a mais utilizada hoje em dia, tem a mais popular também. E nós também temos o Keras, né? O Keras é acoplado ao TensorFlow nas suas versões atuais, mas antigamente era uma forma isolada. O Keras ele é apenas uma interface que utiliza o TensorFlow no back-end. E o Keras ele foi criado pelo Cholé e ele foi apoiado pelo Google em 2017. O Keras é um ambiente de programação, fornece uma interface para usuários mais simples, né? Existem muitos modelos já implementados no Keras, existe muito código, muito recurso já pronto para você reutilizar. Então, se você está iniciando no ramo de Deep Learning, o Keras é uma excelente opção para você que está começando. Isso já é um spoiler, né? Aqui, e nós temos também o PyTorch, né? O Google lançou o TensorFlow lá em 2015 e o Facebook foi lá e lançou o PyTorch em 2016, né? A proposta do PyTorch, assim como o TensorFlow, é você criar modelos também de Deep Learning, né? Só que
como o TensorFlow, criar modelos mais leves e mais flexíveis, né? Enfim, quando eu falo em interface de programação, qual é o melhor modelo que eu deveria escolher? O TensorFlow, o Keras ou o PyTorch? Para a gente separar um pouquinho aqui, né? O TensorFlow, ele fornece hoje, atualmente, na sua versão 2.0, 2.2, ele fornece um ambiente de alto nível e de baixo nível. Como assim de alto nível e de baixo nível? Você pode utilizar o TensorFlow, utilizando só a parte dos tensores, implementar o código do zero, e você pode usar o Keras dentro do TensorFlow. E isso seria o ambiente de mais alto nível, beleza? Entenda que se você for utilizar o TensorFlow no teu ambiente de mais baixo nível, ele não é tão fácil de usar como você estivesse usando o Keras. E o Keras, ele é uma interface de programação de mais alto nível, existe muita coisa implementado, você não precisa saber assim a estrutura da rede, você não precisa ter aquele conhecimento muito avançado em Deep Learning, mas você consegue criar um LSTM, uma rede recorrente, uma rede convolucional de forma simples, né? A estrutura que ele foi proposta é justamente para ser isso, para ser simples, né? Ser utilizável, reutilizável. E o PyTorch, ele é um ambiente de mais baixo nível, né? Você precisa saber mais um pouco sobre o modelo, sobre Deep Learning, as funções, ter um pouco de conhecimento mais um pouco avançado. E porque ele possui uma arquitetura mais complexa, né? Ele não tem aquela arquitetura mais comum quando você vai usar ali o Keras, você tem um fit, que já sabe para treinar, você tem um predict. O PyTorch, ele foge um pouco dessa coisa que a gente está acostumado quando você vai usar o Scikit-learn. Em relação à facilidade de uso, né? Facilidade de uso aqui eu coloquei esse item em relação a quando você vai utilizar, você vai implementar, vai programar linhas de código, né? O TensorFlow, ele demanda mais linhas do que o Keras. Normalmente, se você pode utilizar o Keras dentro do TensorFlow, mas normalmente quando você vai trabalhar ali mais de baixo nível, você demanda mais linhas, você tem que programar mais linhas de código, certo? Consequentemente, exige um conhecimento mais avançado também em relação ao Deep Learning. Só que o TensorFlow, ele exige mais linha do que o Keras, se você for usar de forma isolada, mas ele exige menos linha que o PyTorch. Tem muita coisa que já foi implementada e já está disponível no TensorFlow para utilizar. O Keras, você consegue programar coisas com uma linha de código, né? Ele já tem os modelos praticamente implementados. Então, muitas coisas que você vai implementar no Keras, você vai utilizar muitas poucas linhas de código. Eu vou te mostrar um exemplo aqui do código de cada um desses para você tirar suas próprias conclusões, né? E o PyTorch, normalmente ele exige muito mais linha de código. Quando você quer implementar um modelo, qualquer coisa do tipo, você tem que praticamente reutilizar a interface do PyTorch para você estar implementando os métodos dentro dessa interface. Funciona basicamente assim. Consequentemente, você vai demorar mais tempo e programar mais linha de código em relação ao TensorFlow e o Keras, né? Então, assim, facilidade de uso, o Keras para mim é o primeiro, o TensorFlow ficaria ali em segundo e o PyTorch ali mais em terceiro, certo? É questão de opinião, né? Você que já usa o PyTorch está acostumado, você que usa o TensorFlow, eu tô dizendo assim, o cara que é iniciante, eu acredito que o Keras seja mais fácil, o TensorFlow seria em segundo e o PyTorch seria em terceiro. Aqui é um exemplo de um código implementado em TensorFlow, certo? Isso aqui seria uma versão mais antiga do TensorFlow, certo? Não a 2.0, que você poderia já implementar isso usando o próprio Keras dentro do TensorFlow, mas o TensorFlow, se eu quisesse implementar aqui um LSTM, eu teria que criar minha pilha de dados, usar essa LSTM, criar uma funçãozinha, fazendo a multiplicação aqui das matrizes, definir aqui minha função, softmax, enfim. Então, assim, o TensorFlow, esse seria um exemplo de código. Você percebe que a gente tem uma quantidade de linhas se eu quisesse implementar um LSTM, né? E não é tão simples assim se eu fosse utilizar a versão 1.5, 1.6, beleza? Esse aqui é um exemplo do código do Keras, né? Aí aqui você já muda tudo, você já vê que é uma coisa mais simples, né? Eu crio ali um modelinho sequencial, eu vou adicionando minhas camadas nesse modelo, eu posso jogar ali uma camada de embed com um LSTM, que já está implementado, ó. Não precisa implementar LSTM numa função. Eu já utilizo a própria implementação que o Keras me fornece. E isso se torna muito mais fácil para um usuário comum. Eu não preciso entender o que é um LSTM por baixo, eu preciso apenas utilizar quando eu vou com o Keras. É claro que você precisa entender a rede para otimizar os parâmetros, você entender onde você vai aplicar a rede, coisa do tipo. Mas muitas coisas a gente já reaproveita quando está utilizando o Keras aí, beleza? Você percebe que a gente usa muita pouca linha de código, né? Se eu fosse analisar esse modelo aí, é um modelo muito mais complexo que o modelo anterior, e a gente tem aí cerca de 8 linhas, né, para implementar um modelo muito mais complexo que o modelo anterior que eu te mostrei,
usando o TensorFlow. E esse aqui é um exemplo de um modelo usando o PyTorch. Você percebe que a gente tem muito mais linha de código, né? Que a estrutura do PyTorch é essa, né? Uma estrutura mais modular. Eu preciso importar o PyTorch, eu preciso colocar aquela classe como um NNModule. Aí eu tenho que definir meu construtor, né? Que eu defino ali no meu init, e eu tenho que definir meu processo forward, né? Enfim, do treinamento lá. E aqui no PyTorch, embora a gente tenha essas funções, a gente tem que rechamar para criar nosso LSTM, criar nosso método. Você percebe que isso é muito mais baixo nível quando eu vou comparar ao Keras, né? Você tem que ter uma noção exata de cada elementozinho da tua rede, ó, função relu, linear, enfim, camadas ocultas, parâmetros. Existe uma coisa mais complexa. Talvez se você que é iniciante, isso se torne mais difícil para você implementar, né? E você percebe que a gente tem muita mais linhas de código para implementar uma simples LSTM, beleza? Então, fechando um pouco assim essa parte de código, como eu mostrei ali, em questão de velocidade, né? Eu implementei meu modelo e eu estou executando uma aplicação. Qual o mais rápido? TensorFlow, Keras ou PyTorch? Ambos os modelos, eles funcionam para CPU e GPU. Primeiro, o Keras ele está rodando em cima do TensorFlow, então se o TensorFlow funciona CPU e GPU, o Keras também funciona, beleza? Então, em relação à velocidade, o TensorFlow e o PyTorch, eles são muito mais rápidos do que o Keras, porque você consegue otimizar teu código, você consegue mexer em mais baixo nível. O Keras já tem muita coisa implementada, talvez fique mais fácil para você ser usuário comum, mas tem muita coisa que não pode estar otimizado para a tua aplicação, entendeu? Dependendo do teu nível de programação, talvez utilizar o TensorFlow e o PyTorch, ele se torne muito mais rápido você tá utilizando e tentando modificar coisas do Keras. Então, qual o mais veloz? TensorFlow ou PyTorch? Antigamente, o PyTorch ele se tornou assim muito mais rápido do TensorFlow em alguns quesitos em relação à otimização, né? O TensorFlow tinha muitos problemas porque a estrutura do TensorFlow, a gente criava um gráfico estático e executava esse gráfico numa sessão. Só que o TensorFlow, a partir da versão 2.0, ele mudou um pouco a estrutura de otimização. Então eu posso dizer o seguinte, que se você utiliza o TensorFlow 2.0 para frente, eu acho que a compatibilidade entre o TensorFlow e o PyTorch, eles são muito equivalentes. Eu já vi vários testes de benchmark que o pessoal utiliza entre TensorFlow e entre PyTorch, que dependendo da aplicação, um é maior do que o outro, certo? Então dependendo da versão que você utiliza, dependendo da aplicação, aí você teria que fazer um teste para você decidir qual é maior. A gente não consegue concluir hoje, o TensorFlow é mais veloz que o PyTorch, o PyTorch é mais veloz que o TensorFlow, enfim. Depende da aplicação, depende das máquinas, depende de várias coisas. Então existem muitos testes de benchmark que eles utilizam, que você pode estar concluindo isso, mas hoje eu vou dizer o seguinte, o TensorFlow e o PyTorch eles são equivalentes, e o Keras ali, ele se torna mais lento porque ele já fornece muita coisa implementada que você não precisaria ter implementada, né? Você poderia construir de forma mais otimizada. Em relação à popularidade, qual o mais popular? TensorFlow, Keras ou PyTorch? Esse aqui é o gráfico do Google Trends, né? Para a gente definir popularidade aqui, a gente vai analisar o termo mais buscado. Eu coloquei Brasil aqui nos últimos 5 anos. Se você for perceber, a linha azul, que é a do TensorFlow, ela tende a ser maior do que o Keras e tende a ser maior do que o PyTorch, que está mais ali embaixo, né? Então, ao longo do tempo, você percebe que o TensorFlow ele foi mais popular do que o Keras, que foi mais popular do que o PyTorch. O PyTorch seria o menos popular. Agora você percebe que ali no final, em 2020, né, a gente tem ali umas coisas mais equivalentes, mais aproximadas, né? No caso aqui no Brasil, beleza? Em relação no mundo, o Keras ele está acima do TensorFlow, que está acima do PyTorch, né? Essa aqui seria mostrando a popularidade no mundo, né? Mas você percebe que o TensorFlow aí ele tem caído e o PyTorch tem mais permanecido e mais em pé, né? Então a popularidade ali do Keras hoje no mundo está bem maior do que os dois, mas eles dois estão bem equivalentes se você for analisar o último ano. Mas se você for analisar ao longo do tempo, o TensorFlow tem sido mais popular ao longo do tempo, embora a sua popularidade esteja caindo e a do PyTorch ele esteja mais acentuada, né? Em relação à comunidade, né? Em relação à comunidade, em relação a esse suporte, qual que fornece mais suporte? TensorFlow, Keras ou PyTorch? O TensorFlow e o PyTorch ele tem uma grande comunidade, né? O TensorFlow, principalmente a comunidade é feita por pesquisadores e também é feita por companhias, né? Existem muitas companhias que utilizam o TensorFlow. O Keras, a comunidade dele é muito acoplada ao TensorFlow, e o PyTorch, ele é uma comunidade que tem crescido muito ao longo do tempo, principalmente pela questão da pesquisa, né? Eu acredito que o PyTorch hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, eu vi algumas coisas que ele tem sido mais utilizado na pesquisa do que o próprio TensorFlow. Então, em relação à comunidade,
a gente não vai ter nenhum problema em estar utilizando o PyTorch ou o TensorFlow, beleza? Em relação ao suporte a pipeline, né, eu tenho um problema numa indústria e eu preciso construir modelos e escalar esses modelos, né? O que é que essas bibliotecas me oferecem? O TensorFlow, ele oferece a você, depois dessa versão, essas versões mais recentes, né, ele fornece o TensorFlow Extend, né? Isso é uma plataforma de produção de modelos. Ele vai oferecer vários recursos para você estar executando seus modelos em várias máquinas ou em uma simples máquina de forma escalável, né? Tem toda uma estrutura de processos que vai te ajudar nesse quesito. O Keras, ele é acoplado ao TensorFlow, então se você pode utilizar o Keras dentro do TensorFlow e utilizar essa estrutura. E o PyTorch também fornece muito suporte nesse quesito de pipeline, né? Nenhum dos dois vai deixar a desejar nesse quesito. Oferece um suporte ligado a RPC, né? Você pode executar também seus modelos em várias máquinas, escalar, todo esse suporte ele vai fornecer para você. Então você não vai ter nenhum problema em relação a isso. Até essas questões eles discutem bem na documentação. Antes de fazer esse vídeo eu dou uma olhada na documentação. São bastante robustas, bastante explicativo, né? Essa questão de você escalar, de você utilizar o TensorFlow Exchange, de você ligar algum modelo usando o PyTorch em várias máquinas, enfim. É bastante interessante. Em relação à flexibilidade, né? Não seria nem se o nome seria flexibilidade, né? Mas portabilidade, qual o que oferece. O TensorFlow hoje você consegue usar o TensorFlow, no caso com Python. Você consegue utilizar o TensorFlow com JavaScript, que é o JS. Você consegue usar o TensorFlow Lite para IoT e ele também tem suporte para cloud. Então ele tem muito suporte. E o Keras, ele praticamente você vai conseguir usar o mesmo recurso do TensorFlow, né? Se você for usar o Keras dentro do TensorFlow, você vai ter os mesmos recursos. Se você for usar de forma isolada, você não vai ter nenhum recurso, você vai ter só a interface, né? Mas entenda que você pode utilizar o Keras dentro do TensorFlow. Então, as mesmas coisas que você utiliza no TensorFlow, você pode reutilizar o código que você está implementando no Keras, beleza? E o PyTorch, ele fornece recurso para Python, né? Você pode baixar a biblioteca, como mostrei aquele código anterior. E ele também tem um recurso para C++ e para Java, né? Isso eu peguei lá da documentação, certo? E assim como o TensorFlow, ele fornece recurso ali para cloud também, né? Então, em relação a suporte, tem algumas diferenças entre TensorFlow e PyTorch, mas no geral o recurso de cloud vai fornecer. Aí TensorFlow já tem um recurso de IoT e JavaScript, e ali no PyTorch você já pode acoplar C++ e Java, né? Em relação à depuração, né, de código, né, o famoso debug, eu estou programando lá meu código e eu quero analisar, aí tem um erro, eu quero debugar meu código, né? Como é que eu consigo fazer isso, debugar meu modelo, né? O TensorFlow fornece um TensorBoard. Se você não sabe o que é o TensorBoard, eu vou lhe explicar aqui rapidamente. O TensorBoard é uma ferramenta de visualização do TensorFlow. Você consegue analisar seu fluxo de trabalho de forma visual, né? Você está treinando um modelo. Ele tem toda uma estrutura visual que você pode estar utilizando para depurar teu código, depurar teu modelo e estar entendendo o que está acontecendo ali, beleza? O Keras, como muita coisa está implementado, necessariamente você não vai precisar usar debug em si, porque as funções já estão implementadas. Você vai reutilizar as funções. Normalmente quando você tem um erro lá no Keras, algum problema do tipo, normalmente é aquele errozinho de parâmetro, né? Você vai ter um errozinho de parâmetro, tinha um parâmetro você colocou de forma errada, não aceite, ou o parâmetro é float, você colocou inteiro, enfim, corra desse tipo aí, né? Então, assim, não tem tanta necessidade de você estar depurando o teu modelo. E o PyTorch, acredito que isso seja um ponto positivo do PyTorch, é a questão de você depurar o código, porque o PyTorch, ele tem um código muito mais modular. Eu não sei se tu lembra, se você não lembra do código do PyTorch, você volte aqui esse vídeo, aí tu vai dar uma olhada lá no código do PyTorch, você percebe que a gente implementa tudo numa classe e reutiliza, chama a classe Py, né? A gente cria meio que uma instância daquela classe. Aqui ele se torna muito mais modular, você consegue separar bem teu código. Consequentemente, para você debugar é muito mais fácil você encontrar algum erro, encontrar alguma anomalia. Eu acho um ponto positivo do debug no PyTorch. O TensorFlow tem a ferramenta visual que eu acho bastante interessante e o Keras normalmente está ali por baixo, né? Você não vai precisar tanto. Vamos fazer um background completo aqui. Interface de programação, TensorFlow alto nível e baixo nível, Keras alto nível, PyTorch baixo nível. Facilidade de uso, o Keras praticamente ganha nesse quesito, na minha opinião, tem poucas linhas de código, mais fácil para o usuário comum. Velocidade, TensorFlow e PyTorch ali melhor do que o Keras. Popularidade, se eu considerar no mundo o Keras está mais popular em relação ao termo, e se eu considerar no Brasil o TensorFlow está mais popular. E o PyTorch é o que mais cresce. Em relação à comunidade, né, normalmente o TensorFlow é mais pesquisadores em indústria e o PyTorch é a comunidade mais forte, mais crescente. E o Keras ali está mesmo no TensorFlow, né, hoje em dia é interligado.
Pipeline, o TensorFlow fornece o TensorFlow Extension, o Keras é integrado ao TensorFlow e o PyTorch tem um forte suporte para RPC. Relação à flexibilidade, o TensorFlow, Python, JavaScript, IoT, Cloud, existem ferramentas que você está trabalhando nisso, e o PyTorch ali já se interliga com Python, C++ e Java. Relação ao debug, o TensorFlow tem um TensorBoard, o PyTorch pode ser mais fácil do que os demais porque ele tem um código mais modular, e o Keras ali você não vai ter tanta necessidade porque os métodos já estão implementados, né? Seu debug vai ser mais em relação a você analisar qual a variável, qual que você está colocando, enfim, coisas desse tipo. Então não tem tanta necessidade porque os modelos já são implementados no próprio Keras, você apenas vai reutilizar. Então, assim, quem usa hoje o TensorFlow? Quem usa o TensorFlow hoje? Normalmente a gente, além do Google, né, Gmail, esse serviço, você vai ver o Airbnb, Twitter, Lenovo, Intel, Coca-Cola, PayPal. Onde é que eu tirei isso? Lá do site do TensorFlow. Se você quiser clicar nesse link aí, ele vai te dar lá as aplicações, onde é que o Twitter está usando o TensorFlow, onde é que a Coca-Cola usa o TensorFlow, enfim. Mais detalhes você pode ir para isso. Você percebe que esse aqui é muito forte na indústria, né? A questão do TensorFlow, até porque fornecer muito mais recursos, tem muito mais coisas para você utilizar de ponta a ponta, beleza? O Keras é utilizado mais para experimentos, né, da academia. Eu quero testar um modelo, criar um modelo de forma mais rápida ali, fazer um pequeno teste. Aí ele é utilizado mais nesse sentido aí, não tanto na indústria. As pessoas podem utilizar o Keras dentro do TensorFlow, mas normalmente quando você vai fazer deploy, colocar aumento de produção, aí você vai partir para as ferramentas do TensorFlow em si. PyTorch, ele é utilizado no Salesforce e utilizado muito em pesquisa na Universidade de Stanford, né? Eu acho que nas pesquisas, no ambiente acadêmico, o PyTorch tem crescido bastante em relação ao TensorFlow. Até pelas suas características de programação, facilidade, questão de escalabilidade, velocidade, coisa desse tipo aí. Em relação às pesquisas, eu acredito que hoje o PyTorch ainda vai sendo mais utilizado do que o TensorFlow pela academia, né? Até porque existem muitas universidades que utilizam o PyTorch, tem curso de PyTorch, enfim. Então, eu estou começando minha carreira. Qual a minha sugestão para você começar, né? Eu começo aprendendo o TensorFlow, eu começo aprendendo o Keras, eu começo aprendendo o PyTorch. Qual desses eu começo a aprender? Diga aí, me diz aí. Eu tive um fluxo de aprendizado assim. Eu comecei a aprender TensorFlow, utilizava a versão ali 1 ponto alguma coisa, na época fazia curso. E eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha que aprender um modelo, tinha que aprender muita coisa, e isso não foi tão bom para mim. Quando eu comecei a aprender o Keras, eu deslanchei mais em relação a Deep Learning, porque eu não pegava muito detalhe, eu já utilizava coisas que já existiam. Então, minha sugestão para você é que, tipo, hoje, se você não sabe nada de Deep Learning, você tente partir para o Keras, porque ele vai fornecer coisas implementadas, você vai se preocupar mais em utilizar o parâmetro, saber entender um pouco do parâmetro, e não tanto em detalhes, você não vai errar menos em coisas mais complexas. Então, se você está começando, entra no Keras, beleza, sem dúvida. Agora que eu sei Keras, aí eu aprendo PyTorch ou TensorFlow? Aí depende, né? Se você for pesquisar, você vai ver que tem aplicações que utilizam mais o TensorFlow, tem aplicações que utilizam mais o PyTorch. Quando você for trabalhar, fazer um projeto na indústria, você vai ter que, de certa forma, você não vai usar o Keras, você vai utilizar ou o TensorFlow ou o PyTorch. Você decide entre as duas aí. Se eu fosse utilizar, eu utilizaria o TensorFlow, não o PyTorch, porque eu já tenho mais afinidade com o Keras, eu gosto mais da forma que o TensorFlow faz, as aplicações, eu já entendo bastante a estrutura. O PyTorch eu comecei a estudar, o PyTorch é uma biblioteca que eu estudo, assim, utilizei algumas vezes, mas não é aquela coisa que eu sou expert, corra do tipo. Eu quero começar Keras. Depois, PyTorch ou TensorFlow. Eu iria TensorFlow porque o Keras já está dentro. Eu meio que migraria de forma mais fácil, beleza? Eu quero aprender Deep Learning. Você tem alguma sugestão para me dar em relação ao livro? Tenho. Esse livro aqui, Deep Learning com Python, é do autor do Keras, certo? É o Chollet. Então, minha sugestão, se você está iniciando, esse é um livro bastante interessante para você começar seus estudos em Deep Learning. Se você já quer estudar coisas mais avançadas, usar TensorFlow, coisa do tipo, aí tu pode usar esse livro aqui, que é muito bom também para Machine Learning, né? Que usa Scikit-Learn, Keras e TensorFlow. Então, esse primeiro livro aqui vai te ajudar como? Você vai aprender Keras, vai aprender Deep Learning, vai aprender muitas aplicações, coisas básicas, como implementar. Da mesma forma, o livro também, o livro 2 aqui que eu estou te mostrando, ele também dessa forma, né? Você vai ter códigos no Jupyter Notebook, onde você vai implementar usando TensorFlow, vai conseguir puxar o código, vai fazer alterações, enfim. Esses dois livros, para mim, são dois livros complementares, um ao outro, e que o cara que está querendo trabalhar com Deep Learning, ele tem que partir para esses dois livros aí, beleza? Nixon,
Como é que eu posso aprender uma dessas bibliotecas, né? Eu quero não seguir nada, eu quero a partir pro Keras. O que é que tu me sugere? Eu não gosto de livro, eu acho o livro muito trabalhoso. Como é que eu posso estar aprendendo Keras? Eu gosto bastante de sugerir pro pessoal o seguinte: quando você está trabalhando com biblioteca novo, você vai lá na documentação. Existe tutorial do PyTorch, existe tutorial do TensorFlow, existe tutorial do Keras. Então você faça aqueles tutoriais básicos lá que você vai entender basicamente como é que funciona aquela biblioteca, né? Como é que ela cria um modelo, como o cara pode estar criando, alterando parâmetros, como o cara pode estar escalando, enfim. Então, minha sugestão para você quer saber um pouco da teoria de Deep Learning? Pega o livro. O livro vai ter implementação, mas eu quero entender da biblioteca, mexer, me tornar especialista. Aí tu vai ter que ir para a documentação. Se você chegou até aqui, foi porque esse conteúdo ele foi relevante para você. Então eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal e não se esquece de deixar teu gostei. Dessa forma você está reconhecendo o nosso trabalho e você vai ser alertado assim que a gente colocar um novo vídeo, né? O meu objetivo aqui em estar gravando esse vídeo é para tentar te passar uma informação, agregar coisas na tua carreira, te ajudar a você conseguir seu primeiro emprego, então te alavancar na tua carreira como cientista de dados, né? Me responde uma coisa, eu esqueci de alguma coisa nesse vídeo que você gostaria de me dizer? Tipo assim, eu acho que faltou um critério aqui no teu vídeo que não foi avaliado, você poderia avaliar esse critério. Eu fiquei com uma dúvida ali em questão do TensorFlow em relação a isso, ele dá suporte a isso. Você pode deixar todas essas dúvidas aqui no comentário que eu tenho prazer em estar respondendo tua dúvida. Então, obrigado aí pelo teu tempo. Dúvida, não esquece de deixar nos comentários. Você pode se inscrever aqui no Instagram, né, do Synapse. Lá a gente tá tirando dúvida também todos os dias. Você pode estar participando, verificando nossas postagens. Também tem nosso site e tem meu perfil pessoal ali. Então, se você quiser entrar em contato comigo, vocês podem estar acessando esses links aí que eu também vou deixar aqui na descrição. Obrigado pelo seu tempo, tamo junto e é só o começo.